Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no Salmo de número 27, versículo 14, diz assim: confia no Senhor, tenha fé e coragem, confia em Deus, o Senhor. Querido, confiar em Deus é crer, é acreditar que tudo isso vai passar. Queria convidar você nessa noite a louvar o nosso Deus com alegria no seu coração, dizendo assim: tudo vai passar.
voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui novamente no templo da comunidade cristã Cristo Vive para a gravação do nosso culto de domingo. Eu louvo a Deus porque o Senhor até aqui tem nos guardado, tem nos protegido. Até aqui Ele tem nos acolhido debaixo da sua potente mão. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para a igreja que fala do amor de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, quando a palavra diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aqui nós estamos falando sobre o amor de Deus. E nós vemos aqui que o amor de Deus, ele é incomparável. Ele é incondicional. Não importa, né? Não depende do que você pensa, do que você acha, da maneira que você vive, né? Ou da forma em que você se comporta. O amor de Deus, ele é de tal maneira. E nós precisamos entender a profundidade desse amor. A Bíblia diz aqui que ele amou de tal maneira que deu o seu único filho. Ele não veio para condenar. O versículo 17 diz que, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus estende um manto de salvação sobre a nossa vida. Independente do pecado que você já praticou, seja ele o adultério, o roubo, a prostituição, seja ele, né, a fofoca, a blasfêmia, não contra o Espírito Santo, que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas mesmo que você já falou algo que aos seus olhos e no seu coração, você acha que você não tem perdão. Mas a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira. E é independente da maneira que você pensa. Você não pode colocar regras. Nós temos que viver o que a palavra nos ensina. E a palavra diz que ele amou de tal maneira. E ele não veio a esse mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu quero deixar para os irmãos nessa noite a profundidade desse amor, o amor de Deus. De repente você se julga uma pessoa que não tem direito, que não tem mais oportunidade para você, mas ele nessa noite ele te convida. E indiferente do que você já viveu, do que você está vivendo, ele só precisa que você crê. Ele diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender, Precisamos entender que depois da morte existe uma eternidade. O que Deus está falando para você nessa passagem é que existe uma eternidade. E essa eternidade, você vai fazer a escolha. É você que escolhe. E essa escolha, ela é feita aqui nessa terra. Enquanto você está vivendo neste mundo, enquanto você está vivendo, nesta vida, a escolha tem que ser feita agora. Então ele te convida nessa noite. Ele te convida nessa noite a chegar a ele. A Bíblia diz lá em Tiago, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então ele está te convidando nessa noite. Em Mateus ele diz, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está preocupado com o quanto você já pecou. Ele não está preocupado, aonde você chegou, talvez no mais baixo nível
da sociedade. Mas ele não está preocupado. Ele foi atrás daquela mulher, né, adúltera. Ele encontra com aquela mulher samaritana. Ele vai atrás de pessoas que se julgavam, né, e já perdidas, incapazes de encontrar a salvação. E ele vai até essas pessoas. O próprio apóstolo Paulo, né, um homem que perseguia o povo de Deus. Talvez para ele não tinha mais jeito, olhando com os olhos, né, natural. Mas a Bíblia diz que ele amou de tal maneira. Eu quero que você entenda que Deus coloca um manto de salvação sobre você. Independente de qual seja a sua posição. Ele nessa noite ele está trazendo até você, né, a solução, saída para o seu problema. E ele diz aqui, né, a escolha é feita nesta vida. É aqui que você vai definir aonde você vai passar a eternidade. Essa pergunta você precisa fazer ela de vez em quando, ou talvez todo dia. Se Deus me chamar hoje, aonde eu passarei a eternidade? Você já fez essa pergunta? Eu te aconselho a todo dia você fazer essa pergunta. Se hoje for o meu último dia, se hoje for a minha última oportunidade, qual a opção, qual a escolha que eu vou fazer? Ele está te convidando aqui, ele está declarando para você o amor que ele tem por você. A Bíblia está declarando para você talvez um dos textos mais lindos da Bíblia, é essa declaração de amor que Deus faz com o ser humano. Ele tirou o seu único filho, Jesus. É o único que ele tinha. Ele manda ele a essa terra. Eu imagino aquele dia que Jesus desce à terra. Eu imagino o vazio que ficou no céu. Eu imagino a dor no coração do Pai. Mas Ele enviou o seu Filho. E hoje eu te pergunto, o que você tem feito com essa oportunidade? Nós cantamos aqui que ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? É uma pergunta que eu estou fazendo para você nessa noite. O que você tem decidido, o que você tem escolhido na sua caminhada? Nesses dias que o Senhor te presenteou aqui na face da terra, não sabemos se amanhã estaremos aqui. Talvez que hoje seja a nossa última oportunidade, mas Ele insiste com você. Porquanto Deus enviou o seu Filho, né? Não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olha que oportunidade Deus está te dando nessa noite. Ele quer que você tome uma decisão. Ele nessa noite, Ele põe diante de você a oportunidade de salvação. E eu quero trazer, né, para você um texto que nos chama ainda mais a responsabilidade. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 16, ele coloca aqui agora a responsabilidade toda em nossas mãos. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio 30, versículo 16, se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, e então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra o qual passa para possuir. Então Deus está
falando para você que simplesmente, se guardardes os mandamentos que Ele te ordena, Ele não exige de você sacrifício, Ele não exige de você nada mais do que você analisar, guardar, valorizar, ser grato ao Senhor pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Você, lendo o texto de João 3,16, valorizar o sofrimento de Jesus na cruz. E Ele te faz aqui nessa noite uma exigência: guardar os mandamentos. E no versículo 19, eu quero que você agora pense na responsabilidade que Deus agora chama o povo de Israel e fala para ele: olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Olha bem, Deus colocando aqui testemunha. E a testemunha que Deus coloca aqui é o céu e a terra. Então, voltando no início do versículo, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus, olha bem, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. A recompensa não é só tua, a recompensa não é só da vida do pai ou da mãe. Sim, a nossa recompensa, ela passa de geração. Aquilo que Deus colocou na minha vida, eu vou passar para a minha geração, os meus filhos, netos. Foi assim com meus avós, com meus pais, por eles terem aceitado a Jesus, por eles terem guardado esses mandamentos. Hoje eu estou aqui como um pregador da palavra. Hoje eu estou aqui como um pai de família abençoado, honrado, um pastor que Deus tem abençoado o nosso ministério. Tudo isso porque a minha geração passada honrou o Senhor. E eu te convido nessa noite a você analisar o que você tem feito desse amor que Deus nos entregou, Jesus por nós. A Bíblia diz que Deus é amor. E o que você tem feito? Paulo, lá em Coríntios, ele fala que o amor, ele é paciente. O amor é sofredor. E o nosso Deus, Ele mostrou para nós o quanto Ele nos ama. E lá em Coríntios, parece que no capítulo 13, versículo 13, ele fala que que os mandamentos é a fé, a esperança e o amor. Os mandamentos são baseados nesses três pontos: fé, esperança e amor. Mas a Bíblia diz que o maior deles é o amor. E Ele provou esse amor por nós. Então eu quero que você entenda que Deus nos dá a opção: vida ou morte, bênção ou maldição. Ele coloca a escolha é nossa. Mas Ele ainda dá uma ajudazinha: escolhe, pois, a bênção. Eu quero que você viva, eu quero que você tenha a vida com abundância. Escolhe seguir a palavra. Escolhe caminhar nos caminhos do Senhor. Ele te convida nessa noite, Ele te dá a opção. Deus torce por você. Deus torce. É uma torcida por nós, eu imagino, imagina lá no céu os anjos, o próprio Deus torcendo por nós, como Ele fala lá em Isaías, eu sou contigo, não temas, se passares pelas águas, eu serei contigo, se passares pelo fogo, a chama não vai arder em você. Olha bem a torcida que Deus, Ele faz por nós. Ele interessa no nosso sucesso, Deus interessa na nossa prosperidade. Deus interessa que nós sejamos prósperos,
Porque ele diz lá em Jeremias, né? Eu sei os sonhos que eu tenho com você, sonho de bênção. Não é sonho, né, de maldição, não é sonhos de bênção, sonhos de prosperidade. Quando o povo do Egito, né, é levado cativo para a Babilônia, ele chama o povo e fala, olha, vai. Mas chegando lá, né, planta lá um jardim, constrói morada, constrói casa, planta jardim, construi uma família. Deus torce por nós, Deus torce por você. Deus quer o seu bem, Deus quer o bem da sua família, Deus quer que você prospere no seu trabalho, nos seus estudos. E nessa noite Ele está te encorajando aqui, né? E Ele coloca agora a responsabilidade nas suas mãos. Olha, os céus e a terra tomam hoje por testemunha. Você nunca vai poder falar que Deus não te deu oportunidade. Deus está te convidando. Deus está convidando você, vinde a mim. Deus não veio para condenar ninguém. Ele encontra com aquela mulher, né, samaritana, que era um povo, né, discriminado, era um povo, né, que existia um preconceito. Nós estamos vivendo hoje numa época, né, de preconceito. É o preconceito se você é evangélico, se você é espírita. Há um preconceito de cor, há um preconceito de posição social, há um preconceito, né, do bairro que você mora, o carro que você anda, a roupa que você veste. Há um momento que o preconceito ele tem feito divisões entre as pessoas. E Jesus vai até aquela mulher que é pega em adultério. Aqueles homens vai para matar, para apedrejar aquela mulher. E Jesus vira para aquela mulher e fala assim, olha, eu não vim para te condenar. Vai e não peques mais. Jesus está falando para você o que Ele falou para aquela mulher. Vai e não peques mais. Então eu te aconselho nessa noite a viver esse amor de João 3,16. Acredite que há saída para você, há solução para o seu problema, há perdão para os seus pecados. A Bíblia diz que mesmo que os seus pecados seja vermelho como a escarlate, Ele vai te colocar mais alvo que a neve. Ele quer purificar, Ele quer te lavar. Nós cantamos aqui, mais alvo que a neve eu serei. É somente você aceitar Jesus no seu coração. É somente você acreditar no poder da graça. É somente você acreditar que realmente a nossa salvação ela não é pelos nossos méritos, mas sim pela graça, pelo amor que Deus nos deu, o amor pelo qual Ele enviou o seu Filho. Então eu quero nessa noite que você faça uma análise da sua vida. Aproveite esses dias. De repente você não está tendo muita opção de lazer, opção de viagem, passeios. Tire esses dias para rever. Tire esses dias para dedicar o amor à sua família, o amor à palavra de Deus, devolver para o Senhor. Ser grato ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha o privilégio que nós temos, irmãos, somos templo do Espírito Santo, somos morada do Deus vivo. Deus tira o que Ele tem de melhor e Ele coloca dentro de nós esse vaso de barro, esse corpo que é sujeito à enfermidade, esse corpo que um dia vai tornar o pó, esse corpo que, se nós não cuidarmos, né, ele vai ter problemas, mas mesmo assim Ele vem e coloca o seu Espírito Santo dentro de nós. Valorize esse ato. Ele poderia ter colocado o Espírito Santo em tantos outros lugares. Tem tanto ser, tem tantas coisas mais valorizadas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus nós somos o melhor. Aos olhos de Deus você é o melhor. E Ele quer
que você nessa noite tome essa decisão. Ele te aconselha nessa noite. Escolhe, pois, a bênção para que viva. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero orar por você nessa noite, mas eu quero que você faça nessa noite uma declaração de amor para o seu Deus, aquele que te escolheu. A Bíblia diz que não é você que escolhe Ele. Ele diz que não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo que pedires em meu nome vos será feito. Olha bem o que Deus fez com você e para você. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração de gratidão nessa noite. Eu quero que você seja grato a Deus, soberano Deus e poderoso Pai. Nós estamos diante aqui da Tua palavra, Senhor. Nós estamos diante, ó Pai, desse texto, onde o Senhor prova, Senhor, o seu verdadeiro amor pelo ser humano. Oh, meu Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus, ó Pai. Como eu disse aqui, ó Pai, independente de qual seja a situação que estamos vivendo hoje, mas mesmo assim o Senhor nos amou. O Senhor deu o melhor que o Senhor tinha, que era o seu Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares. Obrigado, ó Pai, pelo Teu povo na face da terra. Obrigado, meu Deus, que nesses dias tão difíceis, nesses dias, ó Pai, que nós estamos tão apreensivos, estamos, ó Pai, preocupados, Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, que nós temos uma palavra, temos uma promessa. O Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor prometeu que, ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, Tu estaria conosco, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Tudo isso, muitas das vezes na nossa vida, ó Pai, vem cumprir aqui agora, ó Pai, essa passagem, que a Tua vara, muitas das vezes, ó Pai, precisamos, Senhor, entender que a Tua mão, Senhor, ela é poderosa. Mesmo que aos nossos olhos a gente não vê saída, mas o Senhor promete aqui que ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte, Tu estaria conosco. E nós podemos crer, ó Pai, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela Tua mão santa e poderosa. Obrigado pela proteção aos nossos, ó Pai, nessa situação de pandemia, Senhor, aonde nós nos encontramos, ó Pai, apreensivos. As notícias não são boas, não são favoráveis, mas nós sabemos que a última palavra é a Tua palavra. A última palavra, ela vem do Senhor. E o Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor prometeu que 1.000 cairiam ao nosso lado, mas 10.000 cairiam à nossa direita, e nós não seríamos atingidos. E nós cremos, ó Pai, nessa palavra. É baseado nessa palavra que nós podemos Te dizer: muito obrigado, Senhor. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muito obrigado. É a oração que eu faço em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto: amém, e assim seja.